Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém. Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Amém. Quem não tem Bíblia e quer comprar, irmãos, me avise, tem um lugar onde vendem Bíblias baratas. Mas, amados, acostumem-se a trazer sua Bíblia para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Devemos vir para a casa de Deus com a nossa Bíblia, para que você não se sinta tentado a ficar no telefone, segundo você lendo a Bíblia, enquanto o pastor está pregando, você debaixo da cadeira está mandando mensagens. Então, irmãos, porque é tempo de ouvir a palavra do Senhor. E nesse momento, quanto menos ficarmos circulando na igreja, muito melhor, irmãos. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Amados, alguém alguma vez teve a necessidade de usar muletas na sua vida? Levante a mão se alguém alguma vez já teve a necessidade de usar muletas na sua vida. Deve ser algo muito legal, né? E confortável para podermos estar usando. Eu quero te dizer que a experiência de usar muletas é uma experiência bastante incômoda. Quando eu tinha 16 anos de idade, passei o vestibular da Universidade Federal lá no Peru e estava próximo a poder começar o meu primeiro dia de aula, mas a igreja tinha organizado um acampamento de verão com os jovens da igreja. E fomos fazer acampamento numa praia que é bastante conhecida perto da nossa cidade, porque há vários anos atrás, nos anos 70 aproximadamente, teve um maremoto naquele lugar. Então se tornou uma praia fantasma, porque quando você chega, você vê as casas que ficaram depois do mar ter tomado conta daquele lugar. Você encontra carros soterrados, encontra esqueletos de jumentos que infelizmente estavam no momento ali, quando aconteceu tudo isso. Então, literalmente, uma praia fantasma. Mas é um lugar bom para poder conhecer e passear. E nós estávamos naquele dia, naquele final de semana, fazendo um acampamento, e justamente entrei com meu pai. E meu pai era meus pais estavam ali participando desse acampamento. E quando chegou no horário de esparcimento, de recreio, de descanso, nos liberaram para entrarmos no mar. Estava com meu pai e os dois entramos debaixo de uma onda. Quando fiquei de pé ao sair da onda, eu senti que algo me picou no pé. Como estavam saindo bastantes cangarejos, eu achei que talvez algum cangarejo tinha mordido o meu pé. Mas o meu pé estava ensanguentado, estava sangrando, e nisso eu me sentei na beira, me tiraram da água, me sentei ali na praia. Podem abaixar um pouquinho o som aqui no retorno, por favor? E passou um pescador, porque tem vários pescadores artesanais naquele lugar, e o pescador falou para mim: isso foi uma arraia, e tem que amarrar a perna antes de que o veneno comece a subir, porque isso é terrível. Irmãos, imediatamente na minha perna começou a subir, a sentir a dor, me começou a queimar tudo. E não encontrava nada para poder me amarrar a perna. Minha mãe, que estava ali, pegou o sochão dela, tirou e amarrou a minha perna. E o meu pai pegou o carro e ao centro médico, que ficava a 30 minutos, ele fez em 15 minutos até chegar cá. No carro comecei a fazer febre, comecei a cair em desespero, o veneno estava fazendo efeito, foi algo terrível.
Como eu estava careca por conta de ter entrado na faculdade, porque lá existe o costume que quando tu passas o vestibular na faculdade, eles te raspam a cabeça. Isso demonstra que tu és um cachimbo. Cachimbo se chama a pessoa que entra na faculdade. E eu estava com uma bermuda verde. A enfermeira que estava me atendendo me falou assim: eu nunca vi um soldado tão chorão, falou para mim. Porque naquela praia o exército fazem o treinamento dos soldados, e os soldados que começam o primeiro ano no exército são totalmente raspados a cabeça. Eu estava de bermuda verde e a enfermeira achou que eu era um soldado também. Mas, irmãos, eu estou te contando tudo isto porque depois disso, durante um mês, eu tive que andar de muletas. Comecei a faculdade, tinha que ir de muletas para a faculdade, de manhã, de tarde, de noite, e foi algo extremamente incômodo para mim. O dia era o único que queria que chegue o dia de poder largar essas muletas e sair correndo, porque não estava suportando mais. E o Senhor me direcionava a te trazer esse exemplo porque muitas vezes, ou espiritualmente falando, nós andamos em muletas. Nós estamos em nossa caminhada cristã, estamos carregando muletas. A nossa fé está andando em muletas. Eu quero te dizer, irmãos, que quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que quando estamos firmes nas coisas de Deus, a nossa fé não necessita de muletas. A nossa vida em Cristo não necessita de muletas. E há 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é minha salvação, minha relação com Deus e minha provisão que vem de Deus. Em minha salvação, abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Meus irmãos, muitos de nós temos a salvação, mas o apóstolo Paulo diz que nós estamos apoiando de algo que se chama as obras. E as obras são as nossas ações. Muitos achamos que nós encontramos a salvação através das nossas ações, através das nossas obras. Eu quero te fazer lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo terminou a grande obra e Ele estava na cruz do Calvário, Ele olhou para os céus e falou: está tudo consumado, feito está. Quer dizer, não há nada que você e eu façamos que possa agregar algo mais à salvação que nós já alcançamos em Cristo. Não há nada mais que nós possamos fazer para que possa adicionar algo além do que o Senhor Jesus já tem nos dado. Muitas pessoas dizem: eu tenho que me portar bem para poder ser salvo. Eu tenho que fazer boas obras para poder encontrar salvação. Eu quero te dizer, igreja, de que nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. Nós nos portamos bem, nós nos comportamos diante de Deus não para sermos salvos,
Nós temos um bom comportamento e um bom testemunho diante de Deus, porque já somos salvos e porque temos temor de Deus, porque amamos a Deus, porque sabemos que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque sabemos que a salvação custou um preço altíssimo em nossas vidas, e a gente aprende a dar valor àquilo que o Senhor tem nos dado. Mas muitos irmãos, usamos muletas para tratar de nos ganhar a graça de Deus, e terminamos, irmãos, com um orgulho altíssimo subindo em nossa cabeça, em nosso coração. E sabe por quê? Porque muitos pensamos que somos bons no que fazemos. Muitos achamos que somos muito bons naquilo que nós fazemos. Eu sou um cara que tem um domínio da palavra, das escrituras, que falo bonito e prego muito bem dentro da igreja, porque quando eu termino de pregar, os irmãos falam para mim: nossa, mas como Deus te usou, pastor, essa noite, essa palavra era totalmente para mim, essa palavra ministrou o meu coração. E a gente, quando perde o significado da graça e daquilo que nós temos provém de Deus, permitimos que o orgulho comece a tomar conta em nosso coração. Ou quando alguém nos diz: você toca bonito, você canta bonito, eu sinto presença de Deus quando tu cantas, quando você louva, porque os cultos não são iguais se você não canta, é diferente quando você está ministrando, e o nosso peito começa a se estufar. Caímos na arrogância, caímos em arrogância, irmãos. Eu quero te dizer algo, que quando nós chegamos no céu, não vai ser porque nós somos perfeitos. Nós vamos chegar no céu porque a graça de Deus tem alcançado as nossas vidas. Nós não vamos chegar no céu por conta das obras que nós estamos fazendo constantemente. Nós vamos chegar nos céus porque o Senhor nos alcançou primeiro, porque a sua graça nos abraçou, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã para cada um de nós. E nós, ali onde nós começamos a pecar, e começamos a pensar que nós somos tão íntegros, que somos tão bons, e começamos a julgar as pessoas. Como falava semana passada, começamos a julgar as pessoas, que a nossa integridade começa a se tornar uma muleta. Não porque não devemos ser íntegros, porque o Senhor nos chamou à integridade. O problema está em quando nós começamos a pensar em que pelo fato de eu ser íntegro, eu sou tão perfeito, que eu somente consigo ver os defeitos da vida do meu irmão. Então eu me torno religioso. E essa religiosidade acaba me afundando espiritualmente. Os nossos olhos carnais elevam o nosso ego, achando que cada dia nós somos melhores, mas espiritualmente nos afundamos mais. E sabe por quê? Porque não temos humildade no coração. E à medida que nós perdemos a humildade no nosso coração, nós vamos nos afastando de Deus cada vez mais. Estamos mais longe da presença do Senhor. E se vocês se lembram, em Lucas capítulo 18, se podes me acompanhar, por favor. Lucas 18. Versículo 9, o Senhor Jesus diz: em seguida Jesus contou a seguinte parábola: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Olha o que está dizendo: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos.
O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Olha, um homem que tinha domínio das Escrituras, um homem que conhecia a lei de Deus, estava fazendo uma oração, dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu sou o máximo. Eu te agradeço porque não tem outro igual do que eu. Eu te agradeço porque eu conheço a tua lei. Te agradeço porque eu sou bom para falar. Eu te agradeço porque eu sou bom para ministrar as Escrituras. Eu te agradeço, Senhor, porque não sou como as demais pessoas que são desonestas, são pecadoras, são adúlteras. Eu não sou desonesto, sou justo. Eu não sou pecador, não sou adúltero, não sou mentiroso. Senhor, eu sou praticamente o teu filho predileto. Não existe ninguém melhor do que eu. E ainda, para terminar a oração dele, diz que ele compara com o cobrador de impostos, que era a raça mais despreciada naquele momento, que esse homem estava no mesmo lugar, fazendo uma oração. Mas a este fariseu começou a dizer: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ou seja, Senhor, depois do Senhor sou eu. E quantos cristãos sabemos que somos assim? Quantos cristãos sabemos que tudo que nós fazemos é perfeito? Somos donos da verdade. Tudo que nós fazemos é melhor, o que fazem os outros está errado. Não nos equivocamos, não nos enganamos, não temos defeitos. Mas do lado dele tinha um homem que era desprezado pela sociedade, que no versículo 13 diz assim: o publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia o peito dizendo: oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aquele que era desprezado pelo olhar humano estava se humilhando diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo os seus erros, reconhecendo o seu problema. Para os homens, não. Para Deus. O Senhor está dizendo aqui que este homem, o publicano, o cobrador de impostos, diz que não tinha coragem nem sequer de olhar para o céu e falava: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque sou pecador, porque sou falho. Sabe, igreja, muitas vezes nos está faltando a nós a humildade de dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou falho. Me perdoa porque o problema não está no meu irmão, o problema está em mim. E essa é a dificuldade, irmãos, que quando nós temos atritos dentro de casa ou dentro da igreja, irmãos, nós nos focamos tanto na outra pessoa que deixamos de olhar para nós. Nos tornamos fariseus, que quando chegamos na casa de Deus, começamos a orar e dizemos: Senhor, eu não sou falho, a culpa não foi minha, a culpa foi dele. A culpa foi do meu irmão, não tenho nada a ver com isso, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu limpo a igreja, eu canto, eu prego, eu estou em todos os cultos, eu nunca falto, eu chego cedo, eu estou aqui. Mas sabe o que o Senhor continua dizendo na sua palavra? Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus.
E prestem atenção nesta parte tão preciosa que diz: pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Não diz os humilhados, porque muitos confundimos a passagem bíblica que está escrita. Muitos dizem, os humilhados seremos exaltados. Não, diz, aquele que se humilha. Aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Mas se você e eu somos as pessoas que permitimos que o orgulho esteja dominando nossa mente e nosso coração, e nós estamos achando donos da verdade e perfeitos em tudo, literalmente nós estamos exaltando diante do Senhor, tenha plena convicção que um dia cairemos em humilhação. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. Em outra versão diz o seguinte: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Igreja, as obras mortas são aquelas que a humanidade pensa e diz: o que eu tenho que fazer para poder me ganhar o favor de Deus? Hoje eu vou doar uma cesta básica para uma família carente porque eu tenho que ganhar ali um favor com o meu pai. E muitas vezes nós fazemos obras apenas por interesse próprio e não por amor. Fazemos algo por interesse ou por algum benefício que nós queremos, mas não porque amamos ao Senhor. E aqui o autor aos Hebreus nos está dizendo que nós não devemos depender das obras, mas devemos depender da graça. O autor aos Hebreus está dizendo: meninos, vocês têm livre acesso ao trono da graça de Deus. É porque a igreja, ou porque os hebreus, irmãos, eles dependiam muito do sacrifício do sacerdócio. E eu quero te dizer, igreja, que a nossa salvação tem um Salvador, mas também tem um Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo em nosso coração e a gente vem aos pés de Cristo, nós fazemos uma oração que é básica: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Mas nós somente, na nossa cultura cristã, vemos ao Senhor como Salvador, mas não como Senhor. Estão entendendo? Antes de que nós recebamos o Senhor como Salvador, Ele tem que ser o nosso Senhor. Nós queremos Ele como nosso Salvador, mas não como Senhor. Porque o Senhor vai nos dizer: se você quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O teu Senhor vai te dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. O teu Senhor vai te dizer: ama os teus inimigos. O teu Senhor vai te dizer: perdoa o teu irmão 70 vezes 7. E nós não queremos cumprir as ordenanças do nosso Senhor. Nós queremos o Salvador, mas não queremos o Senhor em nossas vidas.
não podemos, irmãos, pretender separar as duas coisas. Se nós queremos o Salvador, necessitamos aceitar ao Senhor. E temos que ter esse Senhor em nossa vida para que tome controle de tudo que nós fazemos. Igreja de Cristo, entendamos algo. O Senhor quer exercer senhorio sobre nós, autoridade sobre nós. Não é mais os pensamentos do Juan, não é mais os sentimentos do Juan, não é mais a vontade do Juan. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Porque Paulo reconheceu Jesus como o Senhor na sua vida. Quando você está dentro da família, tem intrigas no teu casamento, vivem brigados, não se pedem perdão, vão dormir com as costas viradas cada um, e vivem se ameaçando com se largar um ao outro. Jesus não é o Senhor da tua casa. Quando você permite que os teus filhos tenham relacionamento íntimo, sendo apenas namorados e não casados dentro da tua casa, o Senhor não, Jesus não é o Senhor da tua casa. Quando você está assistindo pornografia, filmes de terror, Jesus não é o Senhor da tua casa. Quando vivemos em contiendas com os nossos irmãos e não nos falamos, não nos cumprimentamos, viramos as costas, Jesus não é o Senhor da tua vida. Quando bebemos a escondidas, quando ninguém nos vê. Quando fumamos os cigarros, quando ninguém nos vê. Quando saímos do trabalho e passamos por uma dose no bar, porque ninguém me conhece que sou cristão. Quando eu estou de conversinha com outras mulheres que não é a minha, porque ninguém vê. Jesus não é o Senhor da minha vida. Entendamos algo, nós queremos ser salvos. Todos nós queremos alcançar as moradas celestiais que Cristo está preparando para a sua igreja. Mas como o Senhor te diz, cumpre os meus mandamentos, porque aqueles que obedecem os meus mandamentos são os meus amigos. Não queremos. Então não pretendamos alcançar salvação se primeiro não deixamos que Ele seja o Senhor da nossa vida. A mesma coisa quando lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E continuamos lendo. Em pastos verdejantes me fará descansar. É maravilhoso ler esses salmos, porque há promessas de Deus. Mas em primeiro lugar começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Que se queremos ver as promessas de Deus, se queremos desfrutar as promessas de Deus em nossas vidas, necessitamos que Ele seja o pastor da nossa vida. Mas nós não queremos renúncia. Não queremos sair do nosso conforto, do nosso quadrado, daquilo que nós achamos que estamos fazendo certo. Em segundo lugar, minha relação com Deus não necessita de muletas. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz o seguinte: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar
quando for preciso. No antigo pacto, irmãos, dependiam do sumo sacerdote que ele entrasse no lugar santíssimo. A palavra de Deus nos diz que os sacerdotes, nas suas roupas, tinham os sinos e tinham uma corda amarrada na cintura, para que quando eles entraram no lugar santo, se o sacerdote estava em pecado, obviamente ele ia cair morto na hora. Os sinos iam deixar de fazer barulho, iam deixar de se mexer, e o povo tinha que puxá-lo através das cordas. Já pensou se isso ainda acontecesse nos dias de hoje? Se ainda morrêssemos quando tivéssemos que subir no altar do Senhor, quando nossa vida está em pecado, quantos pastores estaríamos mortos? Quantos ministros de louvor estariam mortos? Quantos músicos estariam mortos? Quantos irmãos que abrem um culto estariam mortos? Porque levamos uma vida, nós aproveitamos a graça que o Senhor tem nos dado para fazer o que nós queremos. Porque como hoje nós temos encontrado, a graça de Deus tem nos alcançado, essa liberdade que o Senhor nos dá, nós temos tornado ela em libertinagem, para fazer conforme nós queremos. Mas quando o sumo sacerdote saía, o povo gritava em júbilo e fazia festa, porque isso significava que o Senhor tinha aceitado o sacrifício para perdão dos seus pecados. Por isso que o autor aos Hebreus diz o seguinte: já não necessitamos de sumos sacerdotes, porque agora somente há um, e esse é Jesus Cristo. Temos um sumo sacerdote e se chama Jesus Cristo. Hoje vemos muitas pessoas que se apoiam em homens de Deus e brigam por conta de homens de Deus, e estão em muletas apoiando-se em homens de Deus, quando a nossa vida, irmãos, tem que estar espelhada em Cristo. Paulo diz: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu, como pastor, não posso pretender que você seja igual do que eu, que uses cavanhaque como eu, que te vistas igual do que eu, que faças academia assim como eu faço academia. Você não pode ser igual do que eu, tu tens que ser igual a Cristo. E muitos vivem apoiados em homens de Deus, vivem somente preocupados em ouvir mensagens online para ver o que o pregador lá atrás, que está pregando lá em São Paulo, que está em outro lugar, está tendo para falar para a minha vida. E vivemos apoiados nessas muletas. Não estou dizendo que você não deve escutar mensagens de outros pregadores. Estou dizendo que você não pode viver apoiando as suas muletas em pessoas. Dá valor ao pão que é servido domingo a domingo nessa casa. Dá valor ao pão que é servido todas as quartas nessa casa. Dá valor ao pão que é servido em cada grupo de conexão das casas. Dá valor àquilo que o Senhor tem dado para ti. Igreja, muitos vivemos caminhando em nossas muletas. Devemos deixar de idolatrar os homens, porque uma coisa, irmãos, é sermos edificados e outra coisa é sermos seduzidos. São duas coisas diferentes. Muitas vezes nos deixamos seduzir por falas boas, ao invés de permitir que a palavra nos edifique. E nesse ponto final diz: a minha provisão, a minha dependência de Deus
não necessita muletas. Provérbios 3, capítulo 5, 3, versículo 5. Diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies de todo o teu entendimento. Muitos achamos que sabemos tudo e vivemos apoiados em nossas muletas. Muitos achamos que já conhecemos tudo e vivemos apoiados nas muletas. Muitos pensamos que somos donos da verdade e vivemos em muletas. E o Senhor nos está dizendo: não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Olha, gente, por favor, isso aqui, esta palavra me massacrou. Escute o que eu vou ler aqui. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho quem quer bem. Amém? O próprio Senhor nos está dizendo: olha, não rejeite essa correção do Senhor. Lembra que eu estava te falando? Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador. Deus em sua palavra nos está dizendo: não rejeites a correção do Senhor. Quando nós permitimos que Ele seja o nosso Senhor, Ele vai corrigir a nossa vida constantemente. Cabe a você e cabe a mim que aceitemos a correção de Deus. E para isso nós necessitamos ter humildade em nosso coração. Porque muitos somos filhos incorrigíveis. Sim ou não? Alguém tem filhos rebeldes aqui? Não levante a mão. Ou alguém já foi um filho rebelde para os seus pais? Quantos de vocês já fizeram chorar os seus pais? Ou quantos fizeram chorar a tua mãe? Quantas vezes a tua mãe falou: filho, por amor a Deus, tu vai me matar? Até quando tu vai escutar o conselho da tua mãe? Ou escuta a voz do teu pai, pelo menos, filho, uma vez na tua vida. E você pulava o muro da tua casa, pulava a grade, saía sem consentimento, voltava tarde em casa, voltavas bêbado, voltavas drogado, saías a roubar, andavas com as más companhias e nunca escutavas o conselho do pai e da mãe. Na nossa caminhada cristã não é diferente, porque o Senhor vem nos falando constantemente e continuamos pulando o muro, pulando a cerca, mentindo, com más companhias. Não nos afastamos dos amigos que nos afastam da presença de Deus. Continuamos nas velhas práticas, continuamos na brigaçada, continuamos sendo irados, continuamos sendo nervosos, continuamos sendo rancorosos. Porque queremos o Salvador, mas não queremos o Senhor.
Queremos aquele que salve a minha alma. Mas não queremos aquele que diz: não tenhas temor daquele que mata o corpo, tem temor daquele que mata a tua alma. Porque nós pregamos e gostamos quando pregamos que Deus é amor. Mas muitas vezes esquecemos de pregar que Deus também é juiz. E o amor e a justiça de Deus não caminham por separado. E um dia nós passaremos por um julgamento. E seremos julgados pelas nossas ações. Não te apoies em teu próprio entendimento, disse o Senhor. Não te apoies nas muletas do teu entendimento, disse o Senhor. A palavra confia vem do original batash, que significa estar seguro, estar tranquilo, estar refugiado. Em algum momento você precisou de fiador para algo? Eu creio que em algum momento todos temos precisado de um fiador para alugar uma casa. Talvez nós precisamos de fiador para alugar este pavilhão. E o fiador literalmente está colocando a sua assinatura e está dizendo, literalmente, se acontecer algo, eu me faço responsável. Mesma coisa, a palavra está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração. O Senhor está dizendo: se tu permites que eu seja o Senhor da tua vida, descansa em mim, eu sou responsável da tua vida. Mas se nós não confiamos em Deus, se a nossa fé está em muletas, como o Senhor vai ser o fiador na nossa vida? Como o Senhor vai se responsabilizar por nós? Há pessoas que dizem: Senhor, eu dependo de Ti. Ninguém pode me ajudar fora de Ti. E o Senhor diz: cara, se todos te deram nas costas, eu sou o único que te resta. Eu sou o único que resta para você. Mas há outras pessoas que o Senhor começa a abençoá-los. Começa a prosperar seus negócios, começa a prosperar o trabalho. Aí nós dizemos: uau, olha, o Senhor me abençoou tanto. E começamos a esquecer do Senhor. Crescemos tanto em nossa vida financeira, nos negócios, em diferentes áreas, que esquecemos de Deus e nos afastamos da sua presença. Amados, tem um jovem rico que chegou até Jesus de muletas e falou para ele: Senhor, o que eu farei para poder te seguir? Eu quero ser o teu discípulo. E Jesus diz para ele: você cumpriu os mandamentos, amas ao Senhor em primeiro lugar, você honra seu pai e sua mãe. E ele fala: sim, Senhor, eu já fiz tudo isso. E o Senhor ainda diz: então vai e pega tudo que tu tens, vende e dá para os pobres. Esse homem virou as costas e saiu com as muletas dele, andando. Assim foi com Salomão. Salomão, antes de ser quem ele era, ele entregou tudo para o Senhor, ele dava tudo para o Senhor. Mas quando a fama chegou, quando Deus engrandeceu Salomão, ele começou a dizer: eu tenho riqueza, tenho fama, tenho sabedoria, tenho 1000 mulheres, eu tenho tudo o que eu quero. E ele começou a se afastar do Senhor. E o Senhor teve que corrigi-lo. E com isso termino. O grupo de louvor me ajuda, por favor. Sabe como Salomão terminou escrevendo nos seus dias? Abre a tua Bíblia em Eclesiastes.
Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ler desde o versículo 8. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O mestre era considerado sábio e ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. As palavras do sábio são como hastes de ferro e a coleção de seus ditados como pregos bem fixados que o pastor usa para conduzir as ovelhas. Meu filho, deixe-me dar-lhe mais um conselho, e esse conselho é para todos nós, Rei dos Reis. Tenha cuidado, pois escrever livros não tem fim, e estudar demais é cansativo. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, pois esse é dever de todos. Se liberou das suas muletas e Salomão entendeu que ele não necessita de muletas quando a sua fé está em Deus. Ele não necessita de muletas quando a sua confiança está em Deus. Os homens de Deus não necessitamos de muletas quando conhecemos a Deus. As mulheres de Deus não necessitam de muletas quando convivem com Deus. Os cristãos não necessitamos de muletas, não necessitamos do nosso entendimento quando a sabedoria de Deus vem a nossas vidas. Esse é o final desta palavra. Você e eu necessitamos de Deus em todos os nossos caminhos. Que Jesus nos está dizendo: eu sou teu Salvador, mas também sou Senhor na tua vida. E como Senhor na tua vida, eu mando sobre a tua vida. A palavra de Deus é lei sobre nós. Se nós somos filhos rebeldes, continuaremos andando com muletas até o final das nossas vidas. Somos pessoas difíceis de relacionamentos. Somos pessoas desobedientes. Sabe, irmãos? Muitas vezes eu tenho me frustrado como pastor. Porque nós como igreja recebemos palavras de Deus aqui todos os cultos. E parece que muitos irmãos saem daqui, acabou o culto, e parece que o que entenderam do pastor falando é vai e faz tudo o contrário do que você escutou. Parece que aqui nós escutamos: continua fofocando, continua fornicando, continua adulterando, continua com rancor no coração, continua com ódio. Eu falo: Senhor, mas que palavra está sendo pregada? Porque muitos queremos continuar vivendo
nas muletas do nosso entendimento, eu quero te dizer que tu não está sendo contra o que eu estou pregando. Estamos indo contra a palavra de Deus. Por isso Salomão terminou dizendo: um dia nós seremos julgados, seja pelo bem ou seja pelo mal que temos feito. Fiquem de pé, por favor. Feche os teus olhos. Se você, irmãos, considera que estás andando em muletas em tua vida espiritual, quero te convidar a vir aqui na frente, porque está na hora de que jogues essas muletas e que permitas que o Senhor seja o teu apoio. Confia no Senhor. Feche os teus olhos, por favor.